do versículo 9 por diante. Jeremias, capítulo 1, versículo 9. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E estendeu o Senhor a mão, e tocou-me na boca e disse-me, o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares e para destruires, e para arruinar e também para edificar, e para plantar. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo, que és que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, veste bem, porque o velo é sobre a minha palavra para cumprir. E veio a minha palavra do Senhor, segunda vez, dizendo, que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Versículo 16. E eu pronunciei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e se curvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te, e diz-lhe tudo quanto eu te mandar, e não desanime diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Amém? Pode sentar na igreja. Mas, irmãos, que está um chamado de Deus para um profeta. O Senhor, quando chamou Jeremias para fazer uma obra do Senhor, a palavra do Senhor diz que Jeremias, irmão, ele temeu diante de Deus, porque sabia que para fazer uma obra de Deus precisava estar na unção de Deus, na preparação de Deus. E o Senhor aqui, irmãos, quando ele chamou Jeremias, falou, não temas, Jeremias. Não temas, porque eu sou contigo. E o que tiver de falar, pode falar. E o Senhor ainda falou assim, eu vou fazer com que eles não temam o que você falar. Mas não desanime, porque eles não terão poder para tirar a tua vida, porque eu estarei lá. E aí, irmãos, está dizendo que o Senhor estava falando de Jeremias falar para o povo do mundo? Não, estava falando para falar para o povo de Israel. O povo de Israel. Agora, os irmãos veem que quando o povo de Israel, hoje nós somos os verdadeiros israelitas. Quando nós, amados irmãos, estamos na rebeldia, o que é rebeldia? Às vezes fala assim, eu não estou no pecado, eu não estou. Irmãos, a rebeldia, ela entra em todos os termos. Hoje, os irmãos, teve uma pessoa, sabe que tem um pouquinho de dinheiro e, né? Chegou e falou assim, sua igreja é aquelas igrejinhas que ora, que tem preconceito de que não pode isso, não pode aquilo. Eu falei, você está dentro da palavra do Senhor. Está lá em Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados sois vós quando julgarmos, que eles julgaram a tua vida, a igreja, falando que nós somos pequenos, Senhor, desse é o reino dos céus. Falei, também está lá na igreja de Filadélfia, que todos julgavam, as igrejas grandes, a igreja grande no modo de dizer assim, eles tinham muito dinheiro, e a igreja de Filadélfia, o pastor era pobre, porque não exigia de nada de ninguém. Os irmãos pensam que quando eu chego e falo para vocês trazer as ofertas, dizimar a casa do Senhor, é porque eu morro de vergonha. Não morro porque eu estou vivo, né? Eu morro de expressar. Eu sinto vergonha
Porque eu pedi para os irmãos, que os irmãos já são salariados, os irmãos não são ricos. Às vezes você tira o seu salário. Mas isso, irmãos, também Deus, Ele olha, porque quando você traz a sua oferta, traz o seu dízimo, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. E quando você ainda traz o dízimo com alegria, as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E ali, irmãos, o povo, o Senhor mandou falar para o povo de Israel, que eles estavam rebeldes. Eles passaram 4 reinos, 4 reis, reinaram sobre Judá, e eles rebeldes perante Deus. Aí o Senhor mandou Jeremias falar, e eles se rebelaram contra Jeremias. Vez o obreiro de Deus, a mulher, o homem de Deus, ele tem que se limpar, não se sujar. Você tem que andar com uma aparência de cristão ao Senhor Jesus Cristo. Mas muitos querem aparecer na casa do Senhor, na presença de Deus, apresentando o mundo. Ele se dobra mais para as coisas do mundo do que para as coisas santas de Deus. Aí é como aquela mulher, é a igrejinha que vai aqui. Irmãos, eu prefiro que seja uma igrejinha, que você seja julgado, mas entra pelas portas, do que você, irmãos, não ser julgado. Para mim está tudo bom. Ninguém paga minhas contas. É claro que ninguém, isso é uma ignorância sem tamanho quando a pessoa fala isso, você não paga minhas contas. Claro que ninguém paga as suas contas, meu irmão. Se você não trabalhar, vai cortar a tua luz, vai cortar a tua água, você não vai ter nada em casa. Isso nós estamos falando que Deus ordenou que nós, irmãos, temos que instruir. Para que Deus levanta o obreiro? Para quê? Para instruir aqueles que vêm, que não têm conhecimento o suficiente, ou mesmo que tenham conhecimento, mesmo que você tenha conhecimento. Mas Deus te levanta para você instruir e falar todos os dias. Quando o mundo te repreende, vai você fazer qualquer coisa errada no lugar que eles te oprimem. E você tem que baixar a cabeça. Você tem que baixar a cabeça, senão você é punido. Agora, na presença de Deus, não tem ninguém para te punir aqui. Mas as mãos de Deus estão. Você sabe quantos anos, irmãos, eles ficaram rebeldes contra Deus? Quem é bom de matemática aí, vai somar aqui comigo. Quer ver? De 627 anos, menos 586, nós vamos fazer uma matemática, 7 menos 6, 1, 12 menos 8, aí 2 pega 1 dos 6, 12 menos 8 fica 4, e aí fica valendo 6, fica valendo 5, 5 menos 5, 0, então deu 41 anos, eles rebeldes perante Deus. Aí você vai e fala assim, aí você era rebelde, Deus estava abençoando, eles foram oprimidos, foram levados como cativo para a Babilônia e para outros lugares e serviram, irmão, de escravos. Porque saíram da doutrina de Deus. Mas naquele tempo não tinha não. E o que Moisés escreveu? O que Deus mandou escrever? O que Deus escreveu e deu nas mãos de Moisés? As ordens dos mandamentos. A lei de Deus. E Moisés, irado pelo povo que estava rebelde, ele quebrou as tábuas. O Senhor agora tem que escrever. E ele escreveu aquilo que Deus tinha escrevido. Estava escrito naquelas pedras. E o Senhor fez tábua de pedra. Para que o povo pudesse entender que Deus, irmãos, ele é superior. Você pode até ser rebelde. Na igreja, perante tudo, mas diante de Deus, se você for rebelde, você vai pagar um preço muito alto. Aí você vê, isso aqui não deu certo, aquele outro não deu certo, aqui não deu certo. Vai colocar diante de Deus a sua vida, para ver se não está igual a esses aqui. Olha, eu vou ler para os irmãos aqui, quantos reinos passou, e o povo rebelde, ó. Vamos lá. Judá, quer ver aqui, ó. E Deus chamou Jeremias e tal, e as nações, inclusive os dias, tal. E as nações, inclusive os dias precederam a destruição de Jerusalém e a deportação do povo de Deus à Babilônia.
foi essa conta que eu fiz, de 726 menos 586, deu 41 anos, ministrou durante o reinado de Josias, de Joacás e de Joaquim e de Zedequias. Durante esse período, a nação manteve-se rebelde contra Deus e confiava nas alianças políticas para conseguir livrar-se dos inimigos. Irmãos, vai aqueles que dizem que é seu amigo, que quer que você faça o que ele quer, na hora que você precisar dele, você vai ver se ele vai te ajudar. Ele não vai. Porque ele não quer o bem na sua vida, ele quer a sua destruição. Quer a sua destruição. E não pense que está longe, não. Quando a gente fala aqui o Senhor está chamou Jeremias para destruir, irmão, as obras mal que estavam no coração de todo Israel, para que eles viessem adorar o Senhor. E eles ficaram rebeldes em todos os reinos. E quem podia contra ele? Ninguém podia falar, porque estavam prontos para matar quem levantasse contra ele. Foi preciso o Senhor estar com Jeremias para que eles pudessem, irmãos, que Jeremias pudesse falar e eles ouvir. E o Senhor falou, não temos de falar. E aquele que se levantar contra, ele será derribado. Ele será jogado por terra. Em vez de você, cada dia que passa, em vez da gente se limpar para se apresentar diante de Deus, se suja cada vez mais. Eu vou fazer isso, que isso é bonito, que o meu amigo fez lá do mundo. Aí você quer que as coisas do mundo entrem na sua vida, não o Espírito de Deus, não as coisas sagradas de Deus. Irmãos, olha, o que eu tenho visto agora essa semana, essas 2 semanas ou 3, não para a memória, eu conversei com várias pessoas que estão lá, irmãos, enfiados nas drogas, enfiados na bebida. Todos que conversaram comigo são afastados do caminho do Senhor. São afastados, porque deixa, irmãos, o mundo entrar, começa e pouquinho, daqui a pouco você não consegue se livrar mais. Eita Deus, aleluia, Senhor. Começa uma coisinha pequena na sua vida, fala assim, não, isso aqui não tem problema, não tem não. Daqui a pouco você vai ver que ele cresce. E tem um popular que diz, corta o mal pela raiz. Tem que cortar o mal pela raiz para ele não crescer. Não, mas eu gosto assim, você gosta, mas o Senhor não. E para você se apresentar diante de Deus, você tem que se colocar como servo. Para que as bênçãos de Deus não sejam cortadas na sua vida. E temos que obedecer. Irmãos, você vê que qual foi a ruína de Elias? De Eli, não Elias, Eli. Deus falou, tu és sacerdote, tu vai tomar conta aqui. Tu vai ministrar e vai administrar tudo que está diante de mim. E Deus deu 2 filhos homens, para que eles pudessem trabalhar no tempo que tinha que ter força para trabalhar. O que ele fez? Não corrigiu seus filhos. E eles ficaram rebeldes. Que chegou na sua velhice, você não tinha mais domínio sobre os filhos. E Deus falou, pois a condenação está na tua casa. E a destruição foi total. E ele perdeu a vida, morreu, porque não obedeceu o Senhor, a ordem de Deus. E está pensando que, então Deus matou, o tempo ficou jogado. O Senhor falou, eu levantarei outro. E Samuel, irmãos, ainda era jovem, quando assumiu o templo de Deus. E ele foi executado, e seus filhos foram executados, porque foram desobedientes na face do Senhor. O Senhor não te chamou para você ser rebelde. O Senhor te chamou para você ser obreiro, para você ser obreira, fiel e dar testemunho. Para você ser aquilo que está lá em Mateus, seja a luz do mundo. Como que você vai chegar para uma pessoa e vai falar,
Mas não diz que, a pessoa vai chegar para você e falar, não diz que a palavra que dá aos crentes tem que ser certa, tem que ser assim, se vestir bem e tal. Qual é o seu estado? Olha que dureza. E se você tiver, se levantar contra, irmãos, não contra mim, mas contra essa palavra desta noite, tu cairá por terra. Isso são palavras de Deus. E está pensando que é só com vocês? É comigo também. Deixa eu me colocar no meu lugar e me santificar e limpar, para ver se Deus não vai me castigar. Então a pessoa falou, mas Deus não castiga ninguém não, Deus não castiga não, está escrito lá. O Senhor falou, eu castigo a todos aqueles que eu amo. O Senhor está lá escrito. Você falar que Deus não castiga, mas está escrito que o Senhor vai castigar e com vara de ferro. Já levou um cabado de vassoura? Já levou uma cabada de vassoura na cabeça, né? Olha, Samanta, que negócio é esse, irmão? Agora você imagina se fosse uma barra de ferro. Cabo de vassoura é uma madeira mais leve, mas não fosse ferro. O Senhor falou que castigo com vara de ferro. Amém, meus irmãos? Amém. Deixa até a ceia. Olha, Senhor.